pergunta para o Brent. If you could just a brief comment, Brent, on whether, in your view, the broad scope of the U.S. civil discovery can be a threat to the viability of the U.S. leniency program. I don't think that the threat of disclosure and civil discovery is having an adverse or negative impact on leniencies. We receive leniency applications from companies across a range of industries, and they typically know going into the process that it will result in civil litigation. And ultimately, one of their obligations as the leniency applicant is to pay restitution to the victims of their conduct. So I'd be ultimately interested in hearing Ed's view as somebody who counsels clients, but my opinion is that probably the tougher issue for a leniency applicant to come to grips with is their obligation to pay restitution. I think that is probably the greater concern to them than the fact that as part of that process, their documents would end up being given to civil litigants. But even that obligation to pay restitution, I don't think is having any sort of a meaningful chilling effect on leniencies. Thanks, Brent. And indeed, Ed, if you could comment, how much does the certainty of civil litigation in the U.S., how much do you take that into account when you advise clients to whether or not to apply for leniency? Well, we absolutely do have to take that into account. And if for no other reason than that the private class action system in the U.S. is so frightening to clients, particularly clients overseas, because as Marcio indicated, they hear about treble damages, having to pay triple damages, and not just triple damages, but joint and several liability, meaning every defendant could be liable for the entire sale, all the overcharges of all defendants, plus attorney fees on top. So that is daunting. That is daunting and intimidating. So we do have to talk about it. Now, where do we generally come out? As a practical matter, I think it is the relatively unusual circumstance where a client would decide not to apply for leniency and come clean to the Department of Justice because of fear of the follow-on class action liability. Why? Well, it really is largely because the leniency program that Brent and others have developed and are working on is so effective. And the second reason is because the leniency programs of CADE and other jurisdictions, when we're talking about a global cartel, are also very effective. So when we talk to our clients, we have to help them work through the cost-benefit analysis of, all right, if you don't go in and report yourself, what are the chances that one of your co-conspirators is going to, either in the U.S. or elsewhere? Now you're going to be dragged in, because when they come clean, they're going to point the finger at you, assuming that there was wrongful conduct, or so they'll do it in the U.S. or they'll do it elsewhere. And the incentives, the benefits of coming clean are so significant because these programs are so effective that in general the client has to assume if they don't come forward, somebody else is going to. So now the one exception I would mention is when a client either doesn't think it did anything wrong and is reluctant to go in and confess, which is required. You've got to admit to guilt, or there may be a viable legal defense. And I've been in that situation advising a client where there was what we thought was a viable legal defense to a charge of criminal conspiracy in price fixing. But the risk, though, that they would then be dragged in by a co-conspirator and that the DOJ wouldn't accept the defense is a very, very concerning risk for the client. So I would, short answer, on the margin, it really could make a difference, but in general, they've got to come clean. Eu tenho uma pergunta
Sim, acho que a gente pode dar para... Sim. Ali. Não faço nenhuma questão de fazer a pergunta, por favor, fique à vontade, mas se for o Não, caso... imagina, posso por fazer. favor. Em primeiro lugar, queria parabenizar os palestrantes e a organização do evento por o painel, muito interessante, mas eu vou pedir licença a todos aqui para fazer uma pergunta de uma perspectiva um pouco diferente da que foi colocada pelos panelistas, e aí até pego carona um pouco no ponto que foi levantado pelo Dr. Márcio, que é o seguinte: considerando o fato de que um dos requisitos para a leniência é o reconhecimento do ilícito, em segundo lugar, que a gente tem regras bastante controversas sobre a prescrição, a conduta do CAD de proteger os documentos da leniência não impede o exercício do direito daqueles que foram lesados, considerando que o CAD se baseia muito nos documentos da leniência para dar suas próprias decisões, ou seja, na ausência de outras provas, o movimento do CAD de proteger os documentos da leniência efetivamente não impede a reparação do dano, especialmente se a gente considerar que a própria decisão do CAD está sujeita a eventual revisão do Poder Judiciário. Essa não deveria ser uma opção legislativa e não ou judicial que seja, e não da própria autoridade? Uma pergunta dirigida ao Dr. Vitor, uma provocação também para o Dr. Márcio. Deixa eu entender a pergunta. Você está perguntando se eventual garantia de sigilo à leniência não teria base legal? Não, Dr. Vitor, a pergunta tá ela é clara. A divulgação de que houve a celebração de um acordo de leniência, que, por sua vez, requer, por comando legal, o reconhecimento de um ato ilícito, de um lado. Eu tenho, de outro lado, as regras de prescrição, quanto àquela empresa ou pessoa que foi lesada. O ato do CAD de tentar impedir o acesso aos documentos da leniência e o fato da solidariedade também é relacionado à reparação do dano, que é uma outra discussão também que poderia ser trazida aqui, não impede o exercício não de quem impede. foi lesado? Vou dar a primeira resposta de lógica estrita, né? Não impede porque o acordo de leniência não é condição para o ingresso com a ação de busca de indenização. Então, assim, pela lógica formal, não. Pela política, é claro que tudo que a gente está falando aqui é um pouco esse balanço que tem entre o interesse de proteção da informação e os ganhos que se tem para a política de defesa da concorrência de uma forma geral, com o uso de ação de indenização, uma vez que ela aumenta o deterrence, né, a dissuasão das decisões e da própria legislação de defesa da concorrência. Eu acho que a sua resposta, ela provoca um pouco no sentido de dizer, será que essa balança não está excessivamente desequilibrada pelo viés de proteção da leniência? A minha resposta, eu primeiro queria fazer um caveat para dizer assim, que realmente uma pergunta muito profunda para eu fazer uma avaliação que seja definitiva, mas eu acho que, considerando o fato de que a política de defesa da concorrência do Brasil, pelo menos no momento atual, ainda está majoritariamente sediada no CAD, que ações de indenização que são ajuizadas sem uma decisão final do CAD não tem uma probabilidade, acredito eu, de sucesso muito alto no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele vai fazer, e eu sei por experiência, se virar para o CAD e perguntar, e aí? Eu acho que, dadas as condições que temos hoje, a balança tem que estar mais para o acordo de leniência. Eu não vejo nenhum problema de legalidade na postura do CAD, até o contrário, porque eu vou ter várias sinalizações, tanto legais quanto regulamentares nesse sentido, e eu acho que também de boa política de defesa da concorrência. Eu entendo o drama e me colocando numa posição difícil, porque é uma que eu não conheço bem, que seria de advogado de um litigante privado, para lidar com a prescrição, mas esse problema da prescrição, mas eu acho que há alternativas aí, né?
alternativas aí para você desenvolver uma argumentação que seja convincente no sentido de que a prescrição não aconteceu. Agora, realmente é uma pergunta interessante porque ela é muito aguda no sentido de ir no centro do dilema que você tem em fazer essa balança aí. Quer dizer, do ponto de vista da autoridade, realmente é algo que você fica pensando, será que eu não estou fechando muito um caminho que poderia ser um caminho que também levaria ao mesmo resultado, né? Mas o que nós temos hoje é que boa parte, como eu falei, dessas próprias ações de indenização, elas são resultantes de uma decisão do CAD. Então, eu preciso ter uma decisão do CAD. E quem começa o show é o acordo de leniência. A gente vai ver que os processos mais fortes que temos hoje são deflagrados, de cartel, são deflagrados com o acordo de leniência. Então, como é a leniência que dispara o show, eu tenho que proteger ela, porque não tem nem ação de indenização se não tiver adesão do CAD antes, né? Então, eu prefiro hoje apostar nisso. Se eu puder só... Eu concordo. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que a gente não... Assim, é princípio de que o autor da ação ele tem um ônus da prova, né? Então, por que o autor da ação, nesse caso específico, ele deve ser beneficiado algo que não, com esse acesso à leniência, né, aos documentos da leniência, em detrimento de todos os outros pleitos indenizatórios extracontratuais que estão por aí, né? Então, assim, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu não vejo tanto por que essa falta de acesso ao documento da leniência ele impede, né, o pleito indenizatório do cliente, do consumidor lesado aqui, porque em outras esferas, em outros tipos de ações indenizatórias, o autor também não vai ter acesso a provas assim tão fácil, muitas vezes. Mas, mais do que isso, eu acho que, e aí, pegando um pouco essa preocupação da prescrição, eu acho que o nosso sistema processual ele também tem mecanismos que a gente pode tentar usar para segurar, por exemplo, um protesto interruptivo de prescrição. Então, assim, nada me impede de que, se eu hoje fico sabendo do início de uma ação, de uma investigação, uma nova investigação do CAD, e envolvendo fornecedores meus, eu posso entrar com um protesto interruptivo, interromper o prazo, você vai ter mais 3 anos para entrar com aquela ação. Então, assim, enquanto isso, eu vou tentar levantar as minhas provas, né? Então, eu acho que, e aí, pegando um pouco do que o Vitor falou, eu acho que nesse balanceamento, não necessariamente não ter acesso aos documentos, a gente está impedindo o acesso, né, à justiça ou acesso à tutela judicial para o cliente prejudicado. Enfim, eu acho que o consumidor prejudicado por um cartel, ele não deveria ser tratado de forma diferente de outras empresas ou indivíduos que têm pleitos indenizatórios também e que têm a obrigação de produzir prova. Obrigada, Márcio. Eu acho que, pelo avançado da hora, nós temos que encerrar o painel. Tem um assunto que eu acho que não foi muito discutido, que eu vou deixar só para reflexão para um próximo painel, que seria até que ponto a Lei de Acesso à Informação 12.527 poderia servir de base legal para pedidos de acesso a documentos de leniência. Eu acho que isso existe. Acho que é um assunto pouco explorado no Brasil, pelo que eu estou vendo, e da amplitude da lei. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer ao IBRAC pela oportunidade e agradecer a cada um dos palestrantes pela contribuição, pela excelente contribuição. Muito obrigada.